A minha fala terapêutica de hoje é sobre a possibilidade de transformar a nossa ansiedade numa experiência menos desconfortável. Eu sou Luiz Madeira, psicóloga, gravando para o canal New Me. Em todos esses anos de atendimento clínico, nunca se sentou diante de mim uma pessoa que não tivesse a queixa de ser ansiosa. Nunca. Ansiedade é uma narrativa repetida, uma queixa dolorosa e um aspecto biográfico narrado como generalizado. Eu decidi gravar essa fala terapêutica com a pretensão de gerar uma reflexão que nos permita fazer uma releitura da experiência de ansiedade, visando diminuir a sensação de sofrimento que ela nos causa. E também desejo cometer a ousadia de propor a reciclagem psíquica da ansiedade para transformá-la num afeto mobilizador e criativo. Acho importante definir o que eu vou considerar ansiedade nesta fala terapêutica. Deixa eu esclarecer o que vou usar como referência. A minha experiência clínica continuada. Não há uma base teórica de um pesquisador. A base é o que eu assisto, é o que eu vejo, é o que eu presencio e considero como ansiedade na vida de todo mundo. Então eu digo, ansiedade é medo antecipado. É uma inquietação pessimista antes do fato, um temor do que será. E aí eu penso, será que existe alguém que escape desse medo? Eu acho que não. E aí eu penso que a ansiedade é a condição humana, de que é impossível viver sem ansiedade, mas que é possível, por outro lado, ter um controle desse temor, ter um certo domínio disso, para que isso não nos assole, não se aproprie do nosso psiquismo e não transforme a nossa vida numa vida difícil, complicada e cheia de medos. Nós precisamos da ansiedade. Viver com o mínimo de ansiedade é importante, mas apenas o suficiente para nos movermos e conseguirmos desenhar o amanhã. Então eu proponho uma experiência de rebaixamento da ansiedade. E para isso eu vou dizer para vocês que eu observo que há 3 elementos fundamentais para gerar esse rebaixamento, que é a percepção, o autoconhecimento e o enfrentamento. Percepção, eu penso que é a nossa vocação para ler as circunstâncias. Há circunstâncias na nossa vida que geram ansiedade. E isso é biográfico, isso é de cada um. Fontes específicas e personalizadas. Quando nós discernimos o que para nós gera ansiedade, fica muito mais fácil ter um certo controle sobre ela. Para isso, precisamos de autoconhecimento, que é o segundo elemento que eu nomeei. Autoconhecimento vem com análise e com terapia. Mas para quem não consegue acessar esses 2 processos por alguma razão, eu sugiro adotar uma atitude informal diante da vida, uma busca cotidiana e de uma certa forma organizada de se conhecer melhor, ler bastante, escutar bastante e fazer um movimento de autoconhecimento para que seja possível fazer o terceiro elemento que eu nomeei, que é o enfrentamento adequado, para gerar alternativas de solução das crises e consequente diminuição do nível de ansiedade. É isso, eu estou afirmando que é possível buscar um estilo de vida com menos ansiedade, mais leveza, menos tensão e mais contextos de paz, o que é um tipo de felicidade. Eu aprendi esses estilos psíquicos atendendo pessoas. Eu entendi que há padrões de formas de ver o mundo que fazem pessoas não ansiosas. E eu vou descrever para vocês esses padrões nesta fala terapêutica, para gerar reflexão e para fazer com que você, ao ouvir isso, se coloque, se veja em cada momento desse, em cada padrão desse e possa, quem sabe, melhorar o seu nível de ansiedade.
A primeira coisa que eu observo é que pessoas não ansiosas não querem controlar nem as pessoas, nem as situações. Pessoas não ansiosas não querem ocupar a cadeira do controle. Eu observo que a ansiedade brota muito da necessidade de controlar. As pessoas mais ansiosas são as que querem as coisas feitas do seu jeito. Elas são exaustas porque vivem no pensamento soberano e narcisista de que elas detêm o know-how de tudo. Isso me faz lembrar uma amiga do passado, que um dia se queixou para mim que a filha ia para a escola com o pai, mas ela tinha que levantar todo dia, toda manhã, para prender o cabelo dela, que era um cabelo longo. O marido dela estava perto. Ouviu e falou: ora, não seja por isso. A partir de amanhã eu vou prender o cabelo dela. Eu estava por ali quando a filha dela chegou da escola naquele dia. Ela ficou bravíssima, porque o cabelo não tinha sido preso da forma como ela prendia. Nesse dia eu aprendi, com essa historinha tão banal, que não adianta querer ser uma pessoa leve, que é impossível viver sem ansiedade quando a pessoa acha que as coisas têm que ser feitas do jeito que ela faz. Então, eu estou dizendo nesse primeiro ponto que pessoas não ansiosas escolhem não controlar ninguém e ficam muito incomodadas quando são colocadas nessa posição. Em segundo lugar, pessoas não ansiosas acreditam no potencial criativo de uma crise. Essa semana eu tenho pensado muito nisso. Eu tenho pensado o quanto as crises são essenciais para provocar melhorias nos sistemas. Quando aprendemos isso, acontece uma coisa muito boa. Ao invés de nos apavorarmos com os problemas, nós nos aquietamos. Focamos neles para encontrar soluções. Um bom exemplo disso para mim é uma pessoa que está infeliz no seu emprego. Odeia o trabalho que faz, mas vai se acomodando por anos e anos, até que fica sabendo que vai ter um corte na empresa e que há a possibilidade de ela perder aquele emprego. Aí ela se mexe, atualiza o currículo, foca no problema e acaba encontrando soluções alternativas para fazer um movimento de mercado. Quando a gente compreende o potencial criativo de uma crise, o nosso nível de ansiedade se rebaixa naturalmente e no lugar do desespero se instala a vontade de encontrar alternativas e soluções. Em terceiro lugar, eu observo que pessoas não ansiosas praticam um esporte chamado enfrentamento. Enfrentar é um jeito muito bom de viver. E aqui eu estou falando de enfrentar os problemas, olhar na cara deles, mas estou falando também de enfrentar o desconforto e o desagrado das tarefas cotidianas antes que elas virem pendências. A procrastinação, ao meu ver, é uma grande produtora de ansiedade, porque é terrível viver devendo, é terrível viver com pendências. Quando os meus filhos eram crianças, tinha uma regra que eu pus em casa que eu gosto. Eles tinham o dever, a tarefa, de resolver todas as questões acadêmicas até sexta-feira à tarde. Se tivesse uma prova na segunda-feira, ela tinha que ser estudada até sexta-feira. E eu vou usar isso como uma metáfora. É impossível ser feliz no fim de semana quando se tem uma prova na segunda-feira de manhã e se deixa para estudar no domingo à noite. A gente acaba não curtindo nem o fim de semana, nem estudando a prova. Eu também gosto muito da ideia de fazer primeiro a coisa chata e depois a coisa boa. Eu acho isso uma forma inteligente de lidar com o cotidiano e gerar menos ansiedade. Eu adoto esse estilo e eu gosto. Por exemplo, se uma sexta-feira eu tiver que fazer supermercado e precisar comprar uma blusa, ou decidir comprar uma blusa, uma coisa que eu gosto muito, eu primeiro vou ao supermercado, coisa que eu não gosto, e depois eu vou livremente desfrutar do prazer de comprar minha roupa. Em penúltimo lugar, pessoas não ansiosas escolhem as suas batalhas. Quase todos os dias
Eu questiono pessoas no meu consultório, na minha clínica, sobre essa falta de critérios de escolher pelo que elas realmente deveriam lutar. Nós vivemos lutando todas as batalhas, principalmente as desnecessárias e as que não são nossas. São esses os dois critérios que são muito negligenciados, o de discernir se aquela luta é realmente nossa e se aquela guerra vale a pena ser guerreada. Nós perdemos muita energia psíquica com aquilo que não deveria nos importar, porque simplesmente não é importante. Eu me lembro de um dia ter visto meus filhos discutindo na infância e ter dito: eu falei uma coisa que eu acho que irmãos precisam brigar. Mas eu disse: olha, eu sei que vocês precisam brigar, mas se eu fosse vocês, brigaria só pelo que é importante. Minha filha, como sempre, perspicaz e curiosa, falou: certo, manhã, mas o que é importante? E aí eu descobri que eu não sabia responder. E eu disse: filha, eu não sei, mas a partir de hoje, vamos discernir, vamos escolher e classificar na vida o que é importante. Foi uma experiência muito boa. A partir daquele dia, olhar para o mundo com a minha filha e dizer: isso é importante, isso não é importante. Até hoje eu uso esse critério. Quando estou diante de uma situação que quer roubar a minha paz, eu me pergunto: isso é importante? Talvez isso não seja tão importante assim. Sobre lutar as batalhas que não são nossas, uma das coisas mais bonitas que eu vivencio como psicoterapeuta de família é ver uma adolescente, uma menina principalmente, enfrentando o divórcio dos pais com dignidade suficiente para entender que o divórcio é dos pais e que há muitas lutas nesse processo que ela não precisa lutar. Em último lugar, eu vou dizer, uma pessoa não ansiosa foca no hoje. Viver o agora é uma expressão muito clichê, mas é incrível como ela fala de uma coisa que nós não sabemos. Nós não vivemos os momentos nos momentos. Para mim, a ansiedade tem uma implicação direta com o tempo. A ansiedade é aquele momento de espera pelo que vai vir. A ansiedade, para mim, mora no intervalo entre o aqui e o depois. Quando conseguimos pousar no agora, e aqui eu uso pousar como uma metáfora bem concreta, imaginando um passarinho pousando numa árvore. Quando o agora é uma árvore e eu, como um pássaro, consigo pousar nele, eu invisto a minha energia emocional para sentir, e isso aplaca a ansiedade. Sobre isso, eu criei um critério muito legal, que eu acho, para discernir se estamos vivendo o presente ou não. Eu pensei assim: se estivermos usando os nossos sentidos, é porque estamos vivendo o presente. Se estivermos usando o nosso pensamento, é porque estamos vivendo ou o passado ou o futuro. Então eu convido vocês para viver o hoje. E isso é um desafio. Sabe por quê? Porque o nosso pensamento invade o tempo todo os nossos sentidos. E por causa disso, nós perdemos o melhor da vida. A ansiedade, então, como eu falei no começo, é medo. Um medo antecipado, mas é medo. A minha orientação terapêutica é sempre enfrentar o medo. Naquela mesma linha da fala terapêutica número 11, ao sentir ansiedade, eu sugiro uma pergunta crucial. Eu estou com medo de quê? Essa semana eu atendi uma menina de 11 anos. Ela demonstrou uma ansiedade específica em relação ao pai, porque os pais dela nessa semana disseram a ela que vão se divorciar. E ela disse: Lu, eu estou muito ansiosa em relação ao meu pai. Eu não estou ok, foi a fala dela, não estou ok. E aí eu perguntei, eu vou chamar essa menina de Júlia. O nome dela não é Júlia. Eu perguntei: Júlia, você está com medo de quê? Ela: não sei, Lu, estou ansiosa. Aí eu pedi: pensa, você está com medo de quê? E depois de refletir, depois de elaborar, ela descobriu que estava com medo de se distanciar do pai. Olha a fala dela, que linda. Sabe o que é, Lu? Eu acho que eu estou com medo de perder a conexão com meu pai. 11 anos. E aí, ao perceber que o medo era esse,
nós trabalhamos o medo. E ela passou a ter um certo recurso para lidar com esse medo. E depois eu perguntei, como é que está a ansiedade agora? Ela disse, melhorou, porque agora eu já sei de que eu estou com medo e eu posso encontrar um jeito de lidar com isso. E eu a tranquilizei, logicamente, que a terapia vai ajudá-la a encontrar os mecanismos para não se desconectar do pai. Então, olha que interessante, quando a gente faz essa pergunta, eu estou com medo de quê? Muitas vezes descobre que o medo está lá, localizado num ponto, e que a ansiedade generalizada é um afeto desnecessário. Então, eu vou terminar esta fala terapêutica dizendo que a ansiedade é uma força que não precisa tomar conta de nós e nos paralisar. É preciso que consigamos fazer um movimento. De quê? Do que eu falei ao longo dessa fala terapêutica. Sair do controle, deixar a vida correr mais como um rio, como algo bonito que tem o seu próprio curso. Precisamos compreender o potencial criativo das crises, enfrentar as tarefas cotidianas sem deixá-las para depois. Precisamos escolher as batalhas pelas quais precisamos lutar, deixando as outras de lado e principalmente viver o hoje, com todos os nossos sentidos, porque isso sim é importante.